Olá, pessoal! Começando aqui o nosso quinto episódio do Fonocast. E hoje teremos como tema Corpo Ativo, Mente Ligada. Como a alimentação, a performance em saúde e o movimento impulsionam na e produtividade no trabalho. O objetivo deste episódio é conscientizar vocês, gestores e colaboradores, sobre a importância da alimentação equilibrada e da prática regular de atividades físicas para o aumento da produtividade e bem-estar no ambiente de trabalho, conectando esses hábitos saudáveis com a prevenção de doenças ocupacionais. O episódio de hoje busca inspirar empresas a adotarem práticas que promovam a saúde integral dos seus funcionários. Nada melhor do que trazer os experts. Dr. Everton, pós-graduando em nutrologia, Réu, educador físico, e Jaqueline, nossa nutricionista. Eu vou deixá-los se apresentarem melhor. Boa noite, gente. Eu sou Everton Lopes, sou médico, pós-graduando em nutriologia, atuante agora na área de emagrecimento, terapias hormonais, implantes hormonais. Olá, sou Jaqueline Cunha, sou nutricionista clínica e empresária da NutriServe, tá? Junto com a minha sócia, Zaira Camerino. Entramos no mercado há quase 2 anos com o objetivo de levar saúde para as empresas, através de orientações nutricionais, com parcerias com psicólogos, educadores físicos e outros ramos, com o objetivo geral, né? Que seria levar essa saúde através do principal, que é a alimentação. Oi, gente, tudo bem? Eu sou o Helbert Marques, o personal trainer, e sou um transformador de vidas, tanto na área de personal trainer, quanto também em aulas coletivas. Eu sou fundador e líder do Poderoso Time. E hoje estamos com uma novidade no nosso Fonocast. Trouxemos as nossas lindas canecas que podemos presentear para os nossos convidados. Boa. Obrigada. Então, vamos começar, pessoal. A importância desse Fonocast é trazer a questão dos hábitos saudáveis. Como adquirir hábitos saudáveis, focando na melhor produtividade e no bem-estar no ambiente de trabalho. A Fonoclin, Saúde e Segurança do Trabalho, bem como fala o nosso negócio, o nosso foco dentro do nosso segmento é trazer bem-estar, a preocupação em evitar o aparecimento da doença ocupacional, a ocorrência de um acidente advindo do exercício do trabalho. Ou seja, para aquele trabalhador ele sair de casa saudável e voltar para o seu lar, para a sua família, também de forma saudável. E a gente sabe que as doenças conhecidas, como hipertensão, diabetes, as comorbidades mais conhecidas, elas são adquiridas no dia a dia pela falta de tempo, pela falta de aquisição de bons hábitos, da prática regular de atividade física, da melhor escolha dos alimentos, da pessoa não conhecer sobre os cuidados com sua saúde, com acompanhamento da sua saúde. Então, eu gostaria de iniciar o nosso Fonocast, falando sobre o primeiro quadro, o primeiro bloco, sobre movimento e produtividade. Helbert, na sua visão hoje como personal trainer, como a prática de atividades físicas influencia diretamente na produtividade do trabalhador, do colaborador, na produtividade no trabalho? É uma boa pergunta. Vamos lá. O exercício físico, ele é imprescindível para todas as pessoas, sejam elas trabalhadoras ou não. Mas trazendo esse assunto para o nosso meio de trabalho, eu falo com toda a certeza do mundo que se faz que é de extrema importância o indivíduo se manter ativo. Ativo no sentido de fortalecer seu corpo, de preparar o seu corpo para as atividades laborais, bem como também para a prevenção. Por que eu falo na questão da prevenção? Porque um corpo forte, ele vai ter uma incidência menor de doença, sobretudo aquelas doenças que envolvem a questão muscular,
a questão osteomuscular. Então, se faz muito importante que o indivíduo se mantenha ativo. Isso aí vai dar a ele uma longevidade ainda maior nas suas atividades laborais. Eu sinto na pele. Eu tenho procurado, de fato, ter uma disciplina de atividade física de um ano para cá, com bastante regularidade, e na pele eu venho sentindo como isso tem me feito bem em relação à disposição, à proatividade, à motivação, à vontade de querer fazer, de acordar, entendeu? Então, assim, não é fato. Atividade física é algo realmente, né, imprescindível. Continuando ainda, Hel, com essa parte física, quais os benefícios, assim, porque nós temos dentro da medicina do trabalho, da saúde ocupacional, né, as doenças relacionadas ao trabalho. Então, como que a atividade física poderia vir a contribuir na prevenção de doenças como LER, DORT, né, as lesões por esforços repetitivos, os distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho? A contribuição do exercício, né, como falei anteriormente, ela vem mais na questão da prevenção, porque, como eu falei, um corpo forte ele adoece menos. Então, na maioria das vezes, né, eu acredito que grande parte da nossa sociedade ela tem o corpo como ferramenta de trabalho. Corpo esse que precisa estar blindado. E para ele ter, né, esse corpo forte e blindado, se faz necessário uma atuação muscular contínua, seja ela feita em casa, seja ela feita em uma praça, seja ela feita em uma academia, seja feita em uma piscina, seja feita no parque. O importante é se manter em movimento. Você não pode, de forma alguma, pensar em manter esse corpo parado. Corpo parado atrai doenças. Mas com o andar da nossa conversa aqui, Hel, de repente, pode até trazer para vocês algumas dicas de como vocês, o que pode fazer mesmo numa jornada de trabalho de 8 horas, coisas, exercícios às vezes simples, mas que podem fazer uma diferença, né, final no trabalho. Isso. Então, para complementar essa questão da atividade física, eu gostaria, doutor Everton, que o senhor contribuísse conosco a sua visão médica sobre como a atividade física ela impacta positivamente no metabolismo, reduzindo assim os riscos de contrair doenças crônicas que afetam o desempenho profissional. Como o Hel disse, um corpo forte atrai menos doença. Então, o músculo em si, ele é a moeda do bom envelhecimento, de você fortalecer o corpo e vai gerar menos doença. Quando a gente tem uma musculatura fortalecida, as doenças LER, DOT, tendem a se manifestar menos nos pacientes, nos trabalhadores, como um modo geral. E além da atividade física nesse processo, vai fazer com que ele fortaleça aquelas articulações para que ele consiga desempenhar as atividades dele sem se machucar, sem ter faltas no trabalho. Simples atividades laborais, tipo de levantar, de fazer um alongamento no dia da jornada de trabalho, isso já ajuda a fortalecer essa musculatura como um todo. Uhum. E o exercício físico, além do benefício do fortalecimento da musculatura, ele vai trazer o ser humano a liberação de vários neurotransmissores, como dopamina, serotonina, melhorando a qualidade de humor, a disposição e até a concentração no trabalho do dia a dia. Sim, muito importante essa questão da concentração para evitar justamente a ocorrência do acidente de trabalho, né? Ok, vamos partir então para o nosso bloco 2, onde iremos abordar alimentação inteligente para a alta performance. Então, diante disso, eu gostaria que Jaqueline trouxesse para nós como a alimentação pode influenciar o rendimento e a saúde mental dos colaboradores no ambiente de trabalho. Pois bem, é fundamental a gente ter uma alimentação adequada, tá? Para todo mundo, independente, né, quem trabalha ou não, o alimento é o que nos sustenta. E quando a gente vai no ambiente de trabalho, que é o que a gente vê no nosso dia a dia de empresa, a gente vê muitas pessoas que não têm uma alimentação saudável. Muitas vezes não porque não têm uma condição financeira, né, alta ou mediana, mas é pelas escolhas. Às vezes a gente pode escolher um alimento, uma raiz, tá? Que é o mesmo valor de um pão, de um biscoito,
Só que pela praticidade a gente termina escolhendo as coisas mais práticas que não são saudáveis. Já que eu posso deixar de comer, é para eu deixar de comer? Não, não é para eu deixar de comer. Mas se no dia a dia, né, durante a semana no meu ambiente de trabalho, eu consigo ter uma alimentação mais saudável, o meu rendimento, né, no trabalho, eu vou ficar mais ativa, vou ficar mais disposta, até porque o nosso cérebro precisa da glicose, né? Então, essa glicose vem de uma alimentação. Mas pode ser saudável ou não, certo? Mas se eu tenho uma alimentação saudável, eu vou atuar com o quê? Com outros nutrientes, com minhas proteínas, com as vitaminas, com os minerais que vão atuar em outras partes do corpo e vai facilitar essa questão realmente do rendimento no trabalho. Maravilha. É muito comum, eu estava conversando antes da gente iniciar aqui o Fonocast, que é muito comum eu ouvir relatos durante a avaliação médica, né, quando eu vou até as empresas fazer o exame médico dos colaboradores. Doutora, mas eu não tenho tempo, o meu tempo é muito corrido, eu acordo muito cedo, não dá tempo de preparar a minha refeição, de trazer, e acabo eu trazendo, passando na padaria comprando um pão, um pedaço de mortadela. Então, gente, eu vejo, assim, por outro lado, muitas pessoas que se organizam com o pouco tempo que têm para ter uma alimentação saudável, equilibrada durante a semana. Eu queria já que você trouxesse um pouco dessa realidade, das pessoas que acabam se aceitando ou justificando a falta de tempo para não ter uma alimentação adequada, uma alimentação equilibrada, e aí acabam recorrendo a um pão, um biscoito, comidas multiprocessadas, prontas. Na nossa realidade de empresa, a gente vê muito isso, né? E uma das coisas que a gente trabalha nos nossos programas, que são vários tipos de programas dependendo da empresa, é trabalhar realmente essa questão do cardápio, de preparar a sua marmita, né? De se organizar. Durante o processo, independente se é 3 meses ou anual, que é o que a gente oferece para o empresário, a gente faz, além de orientações, a gente faz também oficinas. Uma das oficinas, por exemplo, que a gente faz é a oficina de saladas de pote. Então, a gente ensina os colaboradores a preparar saladas de pote com aqueles molhos, né? Que não vai ficar aquela salada ruim. Não vou comer salada porque não tem gosto. Não, a gente ensina de acordo com a aceitabilidade desse colaborador a comer saladas gostosas, né? E a deixar em refrigeração. Eles podem preparar durante o final de semana para usar durante a semana. Então, eu pego o meu potinho e levo para o meu trabalho. E eu vou estar ingerindo ali vitaminas e minerais essenciais para o meu dia a dia. É uma das situações. Outro exemplo que a gente dá. Enquanto eu estou me preparando, tomando meu café da manhã, tomando banho, o que é que eu posso fazer já que eu chego 7 horas da noite em casa? Eu já posso colocar minha raiz no fogo, minha macaxeira, minha batata doce, porque não vai ter aquela desculpa de dizer que eu chego 7 horas da noite em casa porque eu moro longe e eu ainda vou cozinhar se eu já estou com fome. Então, é uma das dicas também que a gente dá, fora outras, né? E o que é que a gente está observando? Melhoria da saúde dessas pessoas, tá? Muita melhoria nessas pequenas coisas. Eu não preciso comer caro, eu não preciso estar no supermercado comprando alimentos light, diets, para ter uma alimentação saudável. E a gente está vendo colaboradores com saúde mental totalmente melhorada. A gente estimula a atividade física, né? Ao mesmo tempo que a gente trabalha a alimentação, a atividade física está atrelada totalmente conosco. Fora as outras questões. A gente tem um exemplo de um funcionário de uma das empresas que a gente trabalha, que ele tinha depressão. Na verdade, eram 2 funcionários, com depressão e ansiedade. Então, nos nossos programas, além da alimentação, a gente acrescentou atividade física. E esse paciente hoje não toma mais ansiolítico. E a gente tem isso até no nosso Instagram, depoimentos dele. Então, assim, é maravilhoso, porque a gente alia a alimentação raiz, a alimentação que a gente compra na feira, no supermercado, né? Que não é industrializada, que é menos sódio, que é menos açúcar. Isso. Certo? Trazer de uma forma bem acessível, que caiba no orçamento, né, mensal das pessoas. Eu acredito que seja essa a proposta aqui dentro da medicina do trabalho. E a gente até orienta que consumo exacerbado de óleo, você já não vai comprar.
Porque aí você Sim. vai ter outras preparações. Consumo exagerado de açúcar, você já não vai comprar. Então, o que você ia gastar com esses alimentos, né? Você já poderia comprar uma coisa mais saudável. Então, a gente foca muito nas preparações, que é o que dá a Maravilha. diferença. Maravilha. Então, com o cuidado, né, o foco na alimentação, a gente, consequentemente, também a gente vai ver a redução de afastamento médico. Porque, assim, se a pessoa não está bem, se a pessoa tem depressão, se a pessoa tem ansiedade, acaba ocorrendo os afastamentos, os absenteísmos, né? Isso aí relacionado à má alimentação, à obesidade, às doenças metabólicas, à privação de sono, enfim. Eu gostaria, doutor Everton, que o senhor trouxesse para nós, assim, falando um pouco sobre o papel desses nutrientes específicos voltados assim para a cognição, para o humor, influenciando no desempenho laboral do ser humano como um todo. Muitas vezes, uma tristeza, uma melancolia, uma falta de atenção, não necessariamente é uma doença. Muitas vezes são faltas de vitaminas, faltas de minerais que podem estar atuando nessa dificuldade de concentração, um baixo rendimento no trabalho, uma letargia. Por exemplo, vitamina B12, os complexos B, tipo, são atuantes na produção de neurotransmissores que vai ajudar no tipo melhorar o humor, melhorar a percepção de concentração, como alguns minerais também, como selênio, magnésio, que vai atuar como cofatores para que o trabalhador ele consiga ter uma concentração melhor, ter um desempenho melhor cognitivo. Certo. Essas substâncias são encontradas tipo, em frutas, verduras, proteínas. Não é nada absurdo, não. Tipo, uma alimentação montada, equilibrada, como foi. Você faz pesar a sua alimentação. Tipo, vou montar uma alimentação baseada na quantidade certa de carboidrato, na quantidade certa de proteínas, se vou adicionar fibras. Se depender de se for um paciente mais obeso que precisa de uma suplementação, associado com a suplementação também, para que ele tenha uma cognição melhor e ele consiga desempenhar o papel, faltando menos, trabalhando melhor de forma mais... Vitamina C também que traz uma melhora de imunidade. E tudo isso tem na alimentação básica, frutas, verduras. Não precisa inventar, não precisa tipo, o suplemento importado de fora. Não. Tipo, se você, no seu básico do dia a dia, você consegue montar uma alimentação que supra essa necessidade. Certo. Ô, doutor, e uma coisa que a gente visualiza muito nas empresas é que, além de não ter, muitas vezes, essa questão do alimento base, existe o consumo exacerbado, por exemplo, do açúcar, que desencadeia todas essas questões neurais, né? Baixa estima, aí termina aumentando o peso, aí não tem ânimo para nada. Por quê? O consumo exagerado. Junta o grupinho daquele escritório, o que é que vai fazer? Vai lanchar. Aí todo mundo compra bolo, compra refrigerante, né? Compra suco de caixa, isso todos os dias. O que acontece? Consumo de açúcar elevadíssimo, consumo de sódio elevadíssimo, e vai desencadeando, né, justamente esses sintomas, né, neurais, que vai deixando esse colaborador realmente cabisbaixo, sem ânimo. E o que acontece de pior? Não vai render no trabalho. Muitas vezes o trabalhador, por exemplo, ele chegou cedo no trabalho, aí em vez de ele tomar o seu café da manhã, que seja saudável, ele já procura um refrigerante, um biscoito recheado, aí já começa o dia se sentindo cansado. Isso. Aí já começou o dia se sentindo cansado. Aí deu 2 horas, já deixa aquele carregado de açúcar, Isso. aí ele vai fazer o quê? Ele vai tomar um café. Isso. Aí ele já enche o café com café, já entra a cafeína no meio pra ele achando que é a cafeína que vai dar a energia do dia dele, mas que tipo já começou errado do começo da manhã. Aí chegou a hora do almoço. Aí ele vem mais uma alimentação carregada em carboidrato, muitas vezes pobre em proteína, pobre em fibras. Aí ele vai continuando cansado. Aí ao longo do dia ele vai botando mais café, mais açúcar, mais café. Chega ao longo do dia ele está esgotado, não tem mais energia para produzir e a mente dele já está se deteriorando por aquela alimentação todinha, toda desregulada. E cada vez que ele se sente mais cansado, ele acrescenta mais café. É verdade. Pegando esse gancho aí do pessoal, que é muito importante, sobre o consumo exagerado de açúcar, ele também influencia na nossa
área de atuação da atividade física como um todo. Porque eu entendo o seguinte, que quando você faz um consumo excessivo de açúcar, você começa a desenvolver uma cascata inflamatória corporal. E um corpo inflamado, ele está de portas abertas para doenças. Então, de uma certa forma, atinge o seu sistema imunológico. Isso. E o trabalhador, por si só, a grande maioria, né, já tem um sistema imunológico debilitado, no sentido de dormir mal, no sentido de se alimentar mal, no sentido de ser uma pessoa sedentária, né, que uma pessoa, quando a pessoa faz parte desse grupo do sedentarismo, por consequência, ela vai desenvolver alguma doença que faz parte da síndrome metabólica. Uhum. Então, é todo um conjunto. Uhum. Então, foi muito bem explicado pelo colega, a importância de estratégias. A gente tem que ter estratégia para tudo, para comer, para dormir, para treinar, lazer. Tem que ter estratégia. Se não tiver... E são pequenas coisas que, ao longo dos dias, semanas, meses e anos, vai fazer uma diferença enorme na sua longevidade. As pessoas têm que pensar um pouco mais na questão da longevidade. E não só de uma forma imediatista. Isso. É agora, é um cafezinho com açúcar agora, mas como foi bem dito pelo Dr. Everton, ao longo do dia, você acrescentou muito açúcar no seu café durante o dia, que vai ser somado com aquele biscoito industrializado, que vai ser somado com aquele doce que a colega da outra sala trouxe, com aquele outro doce que o colega trouxe. E quando a gente junta tudo isso, o problema está aí. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Como bem disse o réu, é longevidade com funcionalidade, né? É você ficar pensando lá na frente, como eu quero, por exemplo, pegar uma sacola do supermercado Perfeito. e agachar, pensando nas minhas articulações, em joelho, né? E assim, gente, é difícil você sair da sua zona de conforto, você se movimentar? Basta, de fato, ter esse movimento, começar, mas depois o caminho, depois que você começa, que você adere a um programa de atividade, são tantas sensações de prazer, de bem-estar, como colocou o Dr. Everton, em relação aos neurotransmissores do prazer, da vontade, do propósito, que vale muito a pena. Eu queria, assim, cada um trouxesse um pouquinho, como, por exemplo, é até uma ajuda que eu estou pedindo. No momento dos meus atendimentos, né, como médica examinadora nas empresas, frente aos colaboradores, sugestões de como assim as pessoas sempre colocam em primeiro lugar a dificuldade. Isso é fato, é algo inerente do ser humano, né? A mudança de hábito, a gente mudar hábito, isso é difícil para todo mundo, independente de ser médica, nutricionista, ou educador físico, ok. Mas se é fato também que a mudança do hábito vai incorrer na melhora, na longevidade, na melhora da qualidade de vida, não aceitar tão fácil cruzar os braços, eu sou hipertensa porque meu pai porque minha mãe porque é familiar. É só isso que eu escuto. Não necessariamente é uma sentença de que você vai ser diabético ou vai desenvolver a hipertensão porque você tem a carga genética, é muito mais a epigenética, o modo como você lida no seu dia a dia, as escolhas que vocês fazem. Então, me digam aí, vocês, na sua atuação médica, nutricionista, educador físico, o que é que eu posso trazer para essas pessoas com quem eu lido lá dentro da empresa, mas que sempre trazem questões. Hoje, por exemplo, eu avalio muitas mulheres na faixa etária, né, da do climatério, da perimenopausa, da menopausa, e a gente vê como cai muito o status da mulher, da disposição, do bom humor. São mulheres irritadiças, que não veem muita graça na vida, que não veem muito, assim, vontade de realizar sonhos. Eu queria que vocês trouxessem. Vamos começar com o Dr. Everton aí. Sugestões, ideias no dia a dia que eu posso trazer para esse meu público, que muitas vezes tem a privação de sono, dormem pouco, que muitas vezes não tem acesso a boas escolhas alimentares, que não tem o tempo disponível para atividade física, mas coisas do dia a dia que vocês elencassem, assim, que vocês acham que não é nada do outro mundo e que pudesse complementar nessa mudança de hábito. Inicialmente, para se tornar mais fácil para as pessoas que, aderem, porque é um hábito
Se dizem 15 dias, mas geralmente é muito mais para transformar um hábito em uma rotina do dia a dia, para trazer um hábito bom. Para substituir um ruim é um trabalho um pouquinho difícil, um pouquinho paulatino, mas tipo, tem que ter a constância de ser do trabalhador. Por exemplo, de manhã, antes de trabalho, inserir uma atividade física, uma caminhada, uma corrida matinal, porque ele já vai começar o dia mais disposto, já vai ter uma liberação de endorfina, ele já vai ter um consumo menor de café, de outros estimulantes, porque ele já vai estar com energia maior, porque ele já liberou mais energia com a atividade física inicial logo do dia. Quando pequenas escolhas, tirar o café, o açúcar do café, para começar o seu dia, escolher frutas, em vez de o biscoito recheado, trocar por uma fruta, que se você for no caixa do supermercado, basicamente vai ser o mesmo preço. Mas se fazer escolhas, em vez de você começar o seu dia com um biscoito recheado, com um energético, escolhe uma fruta, escolhe uma proteína, escolhe alguma coisa que vai, tipo, te dar energia e vai trazer mais disposição, vai melhorar a tua saúde. Pequenas trocas do dia a dia que vão facilitar a sua vida e vão trazer a longevidade, a melhora da imunidade a longo prazo. Para a mulher na menopausa, é importantíssimo a mulher ter atividade física para melhorar os índices de hormônio, de produção de hormônio. Ter uma alimentação muito bem estruturada, porque ela precisa que esse hormônio seja produzido ainda, que ela vai ter uma déficit de hormônio. Então, ela precisa estimular ao máximo que esses hormônios, ela não perca esse hormônio totalmente. E manter um corpo mais saudável, um corpo com mais massa muscular, com atividade física, tentar emagrecer, porque muitas vezes o sobrepeso impacta a articulação, vai fazer com que essa mulher seja mais inflamada, o trabalhador seja mais inflamado, que ele falte mais ao trabalho, porque ele tem dificuldade, tipo, qualquer coisa que ele for fazer de atividade no trabalho pode lesionar. Então, ele fortalecer a parte muscular, tipo, procurar uma academia, um exercício físico constante, que melhore essa musculatura, porque a musculatura, um corpo com a musculatura mais desenvolvida, vai trazer melhora de metabolismo. Quanto mais músculo, melhora o metabolismo, melhora a imunidade, vai fortalecer a articulação, não vai se lesionar tanto. O paciente que também tem um sobrepeso, cada porcentagem de perda de peso a gente impacta na saúde. Se a gente perde 5% do peso, a gente melhora a pressão arterial, a gente melhora o índice glicêmico. 10% de peso perdido em um paciente impacta em mortalidade. Olha. Você, tipo, a gente não é tanta coisa. Por exemplo, um paciente de 100 quilos, se ele conseguir perder 10 quilos, ele vai ter melhora de mortalidade. Exemplo, uns 10 quilos, ele vai conseguir uma sobrevida de mais de 10 anos. Cada quilo perdido vai dar uma sobrevida maior de mais de 10 anos. Aí é aquela escolha, tipo, vamos ter longevidade, mas é um processo. Tipo, você tem que fazer escolhas do dia a dia para que isso vá paulatinamente agregando na sua qualidade de vida. Maravilha. Ótimo. Jaque, quais as contribuições, assim, mais práticas do dia a dia, que não fossem, assim, com tanta dificuldade para que os trabalhadores pudessem incorporar? Quando a gente conversa com os trabalhadores na nossa rotina e até na parte ambulatorial, né, de consultório, a gente sempre fala que existem 3 pilares para a saúde, né, que é a alimentação, a atividade física e o sono. Puxando para a parte da alimentação, o que é que a gente orienta realmente? O que todo mundo sabe, que é uma alimentação saudável, à base de frutas, de legumes, dessas trocas do alimento industrializado pelo alimento raiz. Mas a gente foca mais ainda. O consumo maior de fibras, a gente tem aí N casas de produtos naturais, onde a gente pode adquirir uma aveia, pode adquirir uma chia, pode adquirir uma linhaça. Temos muitas pessoas com problemas intestinais, constipações severas, que quando a gente vai pegar a rotina dessa pessoa do dia é totalmente carboidrato simples. Então, não tem fibra nenhuma, tá? E essa constipação influencia diretamente no mau rendimento no trabalho. Porque se você está com distensão abdominal, você não está conseguindo evacuar, normalmente, você vai ficar o quê? Desconfortável. E isso vai ter outras consequências. E o nosso intestino, ele está totalmente ligado ao nosso cérebro. Totalmente ligado. Então, a partir daí, a gente vai orientando, a gente orienta fitoterapia, alguns chás,
algumas suplementações naturais, né? Já que a gente não pode indicar medicações, mas a gente tem vários chás, várias suplementações em cápsulas que a gente orienta esse paciente que melhora demais. Inclusive as mulheres, né? Que estão na fase do 40 a mais, como a gente diz, que não querem envelhecer, né? Como antigamente. E elas querem, tipo, não perder, não ter obesidade, querem manter um corpo bonito, um corpo saudável, mas tem a questão hormonal, né? Tem a questão da libido que baixa, tem a questão da baixa estima, dependendo do momento do mês. E isso a gente orienta. A nutrição está totalmente ligada. Vem a parte da atividade física, que é fundamental, né? A gente orientar. 15 minutos em casa, né? Eu acho que você vai falar isso. 20 minutinhos, ligar no YouTube, alguma coisa assim, não tem uma academia, tá? E o sono. Se você não tem um sono restaurador, você não rende no trabalho, tá? E como é que a gente, nutricionista, orienta esse sono restaurador? A gente orienta a higiene do sono. É diminuir as luzes mais cedo, não usar celular, não usar televisão, tá? Evitar conversas que você vai ver em casa, que vai dispersar, que você vai ficar agitado, tá? Se você tem uma sensibilidade à cafeína, não tomar café à noite, trocar por chás calmantes, ou a gente pode suplementar com a melatonina, o magnésio, tá? Então, tudo isso são estratégias que a nutrição, né, nas empresas, a gente trabalha também. E, consequentemente, a gente tem um rendimento muito bom no decorrer do nosso trabalho na empresa. Gente, olha quanta dica importante, rica, vocês estão tendo acesso aí para levar para as empresas, para os colaboradores de vocês. Vamos ouvir agora a Réu com a questão da atividade física. Como incluir a atividade física mesmo num dia de trabalho corrido? Vamos lá, né? A atividade física, né, é algo que é importante, né? Todo mundo sabe disso, mas infelizmente nem todo mundo adere, né? Essa questão. Mas você pode começar escolhendo fazer o que você gosta. Se você gosta de dançar, né, como a doutora aqui bem falou, vai no YouTube, coloca alguma música que você gosta, que tem uma coreografia, acompanhe. Ah, eu não gosto de música, tem outra opção? Tem, uma caminhada, dê uma caminhada na rua, no parque, pega um dogzinho ou um filho pequeno, alguém, vai fazer uma caminhada despareciamente. Ah, não gosto de caminhada, faz uma corrida, faça algo que você gosta. Esse é o primeiro ponto. Trazendo essas atividades físicas, né, para a nossa vida e hoje trazendo para a parte de trabalho, a gente não pode esquecer da sarcopenia. Sim. Não pode esquecer da sarcopenia. O que acontece? Quando você atinge os 40 anos, a partir dos 40 anos, somados a cada década, começa nos 40, né? Eu sempre falo isso na academia. A regressão do corpo em si, ele começa a partir dos 40, com a sarcopenia. De que forma? A cada década você perde 8% da sua massa magra. Quando você atinge 50, de 50 a 60, esse 8% se transformou em 15%. Então, se faz necessário você ter um hábito de vida saudável, seja ele fisicamente, seja ele nutricionalmente, não podendo esquecer também da ajuda clínica, que faz toda a diferença nisso também. Porque o que acontece de um modo geral, se você não começar a fortalecer o seu corpo desde muito cedo, de uma certa forma, você vai sentir isso com o passar do tempo. Porque a questão do envelhecimento é inata, não tem jeito, ela vai acontecer. Minuto após minuto, hora após hora, dias após dias, não tem como correr disso. Então, é muito importante que você tenha isso. Faça primeiro o que você gosta e faça desde cedo. Deixa a preguiça de lado e fortaleça o seu corpo. Olha aí, são várias as estratégias, muitas vezes simples, né? Que dá para adaptar no dia a dia e incentivar, assim, o movimento, incentivar os hábitos alimentares saudáveis, né? Alongamento, ginástica, enfim. Agora, no nosso último quadro vamos fazer aqui uma dinâmica interativa sobre mitos e verdades, né? Nós ouvimos sempre falar, já que essa é para você, que comer de 3 em 3 horas é necessário para manter o foco no trabalho.
que é que você me diz desse espaçamento de tempo? O que é que você pode trazer sobre essa frequência das refeições? Se impacta positivamente ou não? Pois bem, impacta positivamente, porque quando você está se alimentando a cada 3 horas, você está renovando, né, a energia no seu corpo. Porém, você tem que saber o que você está comendo, tá? Não adianta a gente, como a gente já falou, colocar aqueles lanches super cheios de gorduras, super cheios de açúcares, porque você só vai desgastar e inflamar o seu corpo. Não vai dar energia necessária para ele. Então, essa questão de comer de 3 em 3 horas, a gente pede muito para acrescentar as fibras nos lanches, né? Como as frutas, como os iogurtes com fibras, e manter o café da manhã, almoço e jantar bem regrado, tá? Sim. Não é obrigado ter 6 refeições ao dia, tipo, jantei, tenho que fazer a ceia de 9 horas. Não precisa. Claro, se você é um diabético, se você tem uma doença que precisa ter essa regra, tranquilo. Mas você pode sim manter esse processo. Porém, você também tem que ver o horário que você tomou seu café da manhã. Porque às vezes você tomou café da manhã 8 horas da manhã e almoça meio-dia. Então, necessariamente não precisaria você lanchar, tá? Depende muito do horário que você começa a sua refeição, do café da manhã até a última. Hoje a gente tem escutado muito falar, né, sobre os jejuns, jejum intermitente. Essa é uma questão, acho que para um outro momento. É só para focar essa questão do jejum intermitente, que é uma estratégia, tá? A gente não pode dizer que o jejum intermitente ele deve fazer parte da nossa rotina. Ele sim, ele ajuda no emagrecimento, ele ajuda a diminuir o índice glicêmico, mas ele é uma estratégia. Como a low carb é uma estratégia, tá? Não pode ser uma situação de ser a longo prazo. São parênteses. Hel, pausas curtas para alongamento não fazem diferença na produtividade ou faz? Na verdade, faz. Porque o que acontece? Quando você está muito focado em alguma coisa, né? Trazendo essa nossa pergunta para trabalhos braçais, você precisa relaxar essa musculatura. O que acontece? Quando você contrai muito o músculo, contrai, relaxa de uma forma contínua durante o dia, se você, de uma certa forma, não tentar alongar essa musculatura para relaxar ela em pequenas pausas, você pode acabar desencadeando o que a gente chama de ponto de gatilhos. O que são esses pontos de gatilhos? São pontos inflamatórios que na sua atuação, ele vai inflamar o local, a musculatura, sobretudo musculatura de trapézio e esternocleidomastóide, a musculatura do pescoço, que é conhecido também como toscolo. Às vezes a pessoa tem um toscolo, alguma coisa, aquilo ali é sobrecarga emocional e sobrecarga de trabalho. Usando o exemplo, né, dos pontos de gatilhos, que é muito comum para quem trabalha muito com digitação, entra também a questão da postura. Você faz a elevação das escápulas e fica. Altura, né? Ergonomia. Isso, tem que ter uma regulagem boa. Se você puder, a cada 30 minutos, relaxa a musculatura, fica de pé, alonga os braços para cima, para frente, para trás, para o lado, toma água e volta de novo. Quando você faz isso, você vai ter uma produtividade muito maior do que se manter focado o tempo todo e a médio prazo, ou talvez até a curto prazo, você começar a ter afastamento do trabalho por conta de uma má conduta sua postural. Então, de fato, essas pequenas pausas durante o seu dia a dia de trabalho faz uma diferença sim, diferença positiva. Já tivemos, inclusive, uma colaboradora nossa, trabalhava sempre no computador, e ela começou a aparecer com dificuldade, Dores. com dor, região de Irradia as ombro, e aí a dores, né? gente deu todo o apoio, chegou junto. A partir do momento que essa colaboradora começou a malhar rotineiramente, ela é um depoimento vivo na Fonoclin. Doutora, eu não tenho mais problema nenhum. Acabaram-se os meus problemas. Começou Olha a aí. blindar o corpo. Doutor Everton, café em excesso ajuda a manter a concentração o dia todo? Isso é um mito bem comum do dia a dia das pessoas, que o café em excesso a gente pode até usar como uma ferramenta tipo para dar uma energia inicial do dia, uma dose mínima de cafeína, mas o café em excesso, acima de 3, 4 xícaras,
ele vai ter um bloqueio dos receptores, porque a cafeína ela age bloqueando os receptores de cansaço. Só que quando satura esses receptores, você vai ter um efeito rebote. Aí, ao invés de você estar com mais energia, você vai se sentir mais cansado, vai perder a concentração, pode ter taquicardia, pode ter sintomas ansiosos e pode até levar a sintomas de síndrome de pânico, pode ser sintomas mais graves, como sintomas mais ansiosos pelo efeito do café. Olha aí, gente, atenção com o café o dia inteiro. Os Né? tomadores de café compulsivos. As atividades físicas no horário de almoço deixam o colaborador mais cansado à tarde, porque às vezes é o único horário que o colaborador tem para malhar aquela horinha do almoço. O que é que você diria sobre esse horário de atividade física, para realizar atividade física? É uma boa pergunta. Eu vou tentar ser mais simples possível na explicação, porque uma pergunta dessa ela exige um pouquinho de fisiologia. Tá. Vamos lá. Na minha opinião, não quer dizer que é certa, mas na minha opinião não é legal. Por quê? Porque existe algo que a gente conhece como perfusão seletiva. O que seria essa perfusão seletiva? Você vai se alimentar. Você vai se alimentar. Se alimentou, beleza. O maior aporte de sangue nesse momento, ele vai estar no seu sistema digestivo, né, para você fazer a digestão daqueles alimentos. Só que se você fizer essa alimentação e você treinar nesse horário do almoço, você comeu e tem só esse tempo e vai treinar, essa perfusão seletiva, ela vai direcionar mais sangue para a musculatura estriada esquelética e vai diminuir no sistema digestivo. Como consequência, seu corpo vai querer expulsar aquele alimento através do vômito. Então, para mim, não é legal. Como é o funcionamento? Existe o esôfago, o estômago e no meio existe uma válvula que é chamada de gastroesofagial. Essa válvula, o que acontece? Ela vai começar a afrouxar, porque vai dar falta de sangue no sistema digestivo, o aporte maior, né, que é a perfusão seletiva, vai estar na musculatura estriada esquelética e o colaborador vai querer jogar aquilo ali fora. Então, na minha opinião, não é uma boa estratégia. Ou você treina cedo, ou você treina um pouco mais tarde, muito embora não haja um horário certo para treinar. Treinar toda hora é hora, vai depender da sua rotina, do tempo que você tem, mas treinar logo após o almoço, essa eu posso te falar que não é uma boa estratégia. Além que ela vai poder, levando o treino para o almoço, vai diminuir a absorção dos nutrientes da alimentação, pode gerar, como ela vai ter esse refluxo, o refluxo, né, do alimento, pode gerar gastrites, pode gerar esofagites, pode gerar outros danos que não só o cansaço. Entendi. Então, o ideal seria, se só tem aquela hora do almoço, não comer antes de malhar. Isso, né? Deixa para, se possível, deixa para se alimentar depois da atividade física. A atividade física. Isso, para não haver essa conconcorrência que a gente chama de perfusão seletiva. Perfusão seletiva, bem e você interessante. vai aproveitar melhor o descanso, né? Treinou, comeu, descansou. O organismo precisa pelo menos de 1 hora, mais ou menos, dependendo próximo do alimento para poder processo de digestão, para ele poder começar a fazer uma atividade física. Aí, caso ele só tem esse horário, uma sugestão é que o lanche das 10 seja um lanche reforçado, rico em proteínas e fibras, porque quando for meio-dia que ele for treinar, ele vai estar com a carga glicêmica boa, então ele vai ter energia e vai ter rendimento, né? Maravilha. Aí onde entra a atuação do glicogênio hepático. Olha aí, gente, quantas dicas vocês estão recebendo aí com esse bate-papo nosso. Beber água regularmente ajuda a melhorar a concentração e reduzir o estresse no trabalho? Com certeza. A hidratação é fundamental. Quando a gente faz os momentos com os colaboradores, a gente sempre ensina eles a calcular a quantidade de água por dia, né, que eles devem tomar. Levar a garrafinha, porque muitos esquecem de tomar água, ou estão muito atarefados e não bebem água. Então, a gente sempre indica ter a garrafinha do lado e o cálculo, né, que é entre 35 a 40 ml por quilo de peso. Dessa forma, você vai ingerir o mínimo de água necessária ao dia. Então, vai melhorar a questão da concentração, intestino,
rins e toda a situação, né? Toda a questão fisiológica mesmo. Então, é muito importante a hidratação. Jamais colocar dificuldade, né? Ah, porque o bebedouro fica longe. Leva a sua garrafinha. Muitas consiga. vezes, os indivíduos, eles confundem a sede com fome. Isso, também Às tem vezes isso. eu tenho fome o dia todo, eu tô trabalho e fico com fome o dia todo. Muitas vezes, eu sempre pergunto aos pacientes, você está bebendo água? Uhum. Porque muitas vezes, quando você bebe água, a fome passou porque não era fome, era Isso. sede. Você estava desidratado. Verdade. Uhum. Verdade. Alimentos industrializados são alternativas práticas, como a gente trouxe anteriormente, e saudáveis. São alternativas práticas, porém não são saudáveis, né? Como o lanche no trabalho. E acaba que no corre-corre mesmo, muitas pessoas acabam recorrendo a isso. Então, assim, o que é que esses alimentos, né, multiprocessados, fast food, de rápida absorção, ou de desembrulhar rápido, assim, pode acarretar na saúde ocupacional, na falta de produtividade? Como a gente falou, além da obesidade, né, hipertensão, diabetes e todas aquelas situações de inflamação no corpo todo, né, desde o cérebro até a questão intestinal. Então, a gente indica muito diminuir o consumo desses alimentos industrializados, né, o biscoito recheado, o bolo, o doce, né, o consumo exacerbado de açúcar. E, assim, planejar. Se eu sei que eu trabalho o dia todo e eu preciso me alimentar, preciso ter os meus lanches, é planejamento. É um dia anterior pegar uma marmita, né, uma bolsinha térmica, separar minha fruta, separar meu iogurte, separar uma porçãozinha de castanha ou de amendoim, ou um suco pronto já. Tem gente que gosta de levar chás, e o chás a gente pode fazer e ficar 24 horas em refrigeração. Então, tudo é questão de planejamento. Vocês observam que, quando a gente planeja, a gente consegue ter uma alimentação mais saudável. Não fica aquele transtorno, aquela correria, aquela danação toda. Pois é, tudo é questão mesmo de se organizar. E assim, doutora, a gente consegue distinguir fome emocional de fome física. Porque se eu tenho aquele biscoito na minha frente e eu tô com fome, eu vou comer. Se eu tenho a minha salada de fruta, a minha fruta, eu vou comer. Então, vai muito da questão de estar, o que eu vejo, né, o que está lá fácil para A mim. disponibilidade, né? Isso. Então, a prática de exercícios físicos ajuda na prevenção, como vimos, de doenças ocupacionais, como Ler-Dort, né? É mais para a gente, já estamos aqui chegando ao final do nosso bate-papo, mas para fortalecer essa questão dentro das horas, né, durante o período de trabalho da nossa jornada, algo prático mesmo de alongamento, para evitar, né, a dor, quer colocar mais alguma coisa sobre isso? Não, o que eu quero deixar aqui é que o exercício físico é vida. É algo imprescindível, é algo que não pode faltar na sua vida em nenhuma faixa etária. Seja você adolescente, você seja jovem, idoso, cada um dentro do seu nível de aptidão. Como eu falei no início, os exercícios físicos, quando praticados de uma forma regular, ele vai te trazer longevidade. A gente tem que trabalhar em cima disso, em cima da longevidade, porque o tempo, infelizmente, passa. A ação do tempo, ela não perdoa. Em algumas pessoas, essa ação do tempo ela vai ser um pouco mais severas, em outras pessoas um pouco mais leve. Agora, isso tudo vai depender dos seus hábitos de vida, do que você faz com a sua vida. Vida você só tem uma, você não tem duas, você não tem três. Então, quanto mais forte vocês poder ser, façam, se exercitem, se alimentem bem, procure um médico para que sejam feitos check-ups, exames, entendeu? né? Exames periódicos, porque isso tudo é que vai te trazer mais qualidade de vida. Não esqueçam disso, de forma alguma. Gente, eu acredito que tudo isso aqui perpassa sobre o autoconhecimento e a autorresponsabilidade.
E para fecharmos o nosso bate-papo, a gente sabe que uma alimentação balanceada, ela pode reduzir o absenteísmo, melhorar a proatividade, tudo. Mas eu acho que a questão principal é como a nutrição impacta no nosso sistema imunológico e, consequentemente, evitar a frequência nas faltas ao trabalho, tudo. Então, eu gostaria que o senhor terminasse o nosso, né, finalizasse o nosso bate-papo falando um pouquinho sobre isso, como a nutrição pode impactar positivamente no nosso sistema imunológico. A nutrição vai impactar o trabalhador e os indivíduos, ele tem o poder de escolha. A escolha da nutrição dos alimentos é tipo ter uma estratégia alimentar para que você escolha ter um consumo maior de vitaminas, de minerais, de proteínas, que isso vai fortalecer o sistema imunológico paulatinamente, suplementando cada vez mais, porque o sistema imunológico não é uma coisa que tipo, eu vou comer uma fruta hoje e vou melhorar. Vou comer mais proteína, vou comer mais fibra, vai melhorar. É um processo, é uma mudança de estilo de vida. Adicionando o treino, adicionando a nutrição com mais frutas, mais fibras, mais proteínas, o carboidrato na medida certa, vai fortalecer o sistema imunológico, vai ter mais energia, mais disposição, vai adoecer menos e ter menos faltas no trabalho. Maravilha. Então, gente, eu gostaria de agradecer imensamente aos nossos convidados que hoje abrilhantaram e puderam compartilhar de tanto conhecimento e insights valiosos. Helbert Marques, obrigado por nos mostrar como o movimento pode, de fato, transformar a nossa produtividade. Jaqueline Cunha, sua visão sobre alimentação foi essencial para entendermos o impacto direto na nossa energia e no foco. Dr. Everton, sua abordagem sobre nutrologia esclareceu muitos mitos e trouxe informações fundamentais para cuidarmos melhor da nossa saúde no ambiente de trabalho. A vocês, ouvintes, o meu muito obrigado, nosso obrigado por nos acompanharem até aqui. Espero que tenham aprendido tanto quanto eu, porque eu sempre saio maravilhada, aprendo muito, é um momento de troca. Né, saio desse episódio inspirada a cuidar do meu corpo e da minha mente e melhorar, assim, o desempenho no trabalho. É isso que desejo para vocês também. Doutora, eu gostaria de dar um recadinho para os gestores, que eles invistam na saúde do colaborador, porque é o seu colaborador, é o seu funcionário que faz a sua empresa crescer. E aos colaboradores que estão aqui nos assistindo, se tiver a oportunidade de ter um programa de saúde na empresa que você trabalha, faça. Não deixe de praticar, não deixe de seguir as orientações, porque isso você vai levar saúde não só para você, mas para sua família também. Maravilha. Alguma última consideração? Então, gente, obrigado e até o próximo.